Livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro de Moisés, que é o livro da lei. É o contexto da palavra. Yahvé, a herança dos levitas. Versículo 1. O sacerdote levita, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles viverão da herança de Yahvé, comendo das obrações oferecidas a ele. Versículo 2. Essa tribo não terá parte na herança de seus irmãos. Yahvé é a herança dela, conforme ele próprio ele falou. Versículo 3. São esses os direitos que o sacerdote tem sobre o povo, sobre aqueles que ofereçam um sacrifício do boi ou da ovelha, serão dados ao sacerdote. O quarto dianteiro, que é o quarto do boi, a pá do boi, as mandíbulas e o estômago. E versículo 4, e você dê a ele os primeiros frutos do seu trigo, do seu vinho novo e do seu óleo, como também o primeiro produto da tosquiação do seu rebanho. Vou ler mais uma vez o versículo 4. Você dá a ele os primeiros frutos do seu trigo, do seu vinho novo e do seu óleo, como também o primeiro produto da tosquia do seu rebanho. O versículo aqui não falou nada de dinheiro, falou tudo sobre de animal e de alimento. Versículo 5. Pois foi ele que Yahvé, o seu Pai eterno, escolheu dentre todas as suas tribos, junto com seus filhos, para estar diante de Yahvé, o seu Pai eterno, realizando o serviço divino e dando todos os dias a bênção em nome de Yahvé. Yahvé aqui é o Constantino que colocou o nome no Pai Eterno. Mas o nome do Pai Eterno é Iau, que o povo de Israel pronunciava. Em Deus de Abraão. Versículo 6. Quando vier um levita de alguma das suas cidades, onde quer que ele more, em todo Israel, e com todos os desejos do coração, vier para o lugar que Yahvé tiver escolhido. Versículo 7. Poderá oficiar um nome de Yahvé, o seu Pai eterno, da mesma forma que todos os seus irmãos que aí permanece a serviço de Yahvé. Versículo 8. Ele poderá comer uma parte igual a que ele cabe, independente do produto da venda do patrimônio dele. Contexto da palavra. Profeta, homem do discernimento. Versículo 9. Quando você entrar na terra que Yahvé, o seu Pai eterno, vai lhe dar, não imita as práticas abomináveis das nações que aí vivem. Versículo 10. Não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou a filha, nem que faça presságio, pratique
astrologia, adivinhação ou magia, ou nem que pratique encantamentos, consulte espírito ou divino, ou também que invoca os mortos. Vou ler mais uma vez, versículo 10, do capítulo 18 de Deuteronômio. Não haja em seu meio alguém que queime no fogo o próprio filho ou a filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia. Versículo 11. Nem que pratique encantamentos, consulte espírito ou divino, ou adivinhações, ou também que invoca os mortos. Versículo 12. Pois quem pratica essas coisas é abominável para Yahvé. E é por causa dessas práticas abomináveis que Yahvé, seu Pai Eterno, vai deslojar essas nações. Versículo 13. Você pertencerá inteiramente a Yahvé, o seu Pai Eterno. Versículo 14. As nações que você vai conquistar, ouve astrólogos, adivinho, e Yahvé, seu Pai Eterno, porém, não permite que vocês façam isso. Versículo 15. E Yahvé, seu Pai Eterno, fará surgir dentre os seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e você ouvirão. Versículo 16. Foi o que você pediu a Yahvé, o seu Pai Eterno, no Horebe, no dia das assembleias. Assembleia aqui significa reunião. Versículo: não quero continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Pai Eterno. Nem quero ver mais este fogo terrível, para não morrer. Versículo 17. Isso aqui é o povo de Israel falando com Moisés. Versículo 17. E Yahvé me diz, e eles têm razão. Versículo 18. Do meio dos irmãos dele, eu farei surgir para ele um profeta, como você. Vou colocar minha palavra em sua boca, e ele dirá para ele tudo que ele mandar. Versículo 19. Se alguém ouvir as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu mesmo pedirei conta a essa pessoa. Versículo 20. Contudo, se o profeta tiver ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não tenho mandado, ou se ele falar em nome de outros deuses de imagem de escultura, o tal profeta deverá ser morto. Versículo 21. Talvez você pergunta, como vamos distinguir se uma palavra não é palavra de Yahvé? Versículo 22. Se o profeta falar em nome de Yahvé, mas a palavra não cumprir e não se realizar, trata-se então de uma palavra que Yahvé não disse. O tal profeta falou com presunção, não tem medo dele. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés, com a palavra Yahvé, que do jeito que está escrito aqui nessa escritura. O comentário do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8,
está escrito assim: proveniente do Êxodo, o grupo dos levitas trouxe para as tribos a fé em Yahvé, o Pai Eterno, libertador, que fermentava uma nova sociedade. Esse grupo não recebeu território próprio, mas vivia espalhado entre as tribos. Lá no livro de Josué, capítulo 21, havia dois tipos de levitas. Um era mais ligado ao santuário e servia ao culto, e outros itinerante cuidava de adaptar o decálogo às novas situações vividas pelo povo. Os levitas itinerantes se identificavam como um povo marginalizado em Deuteronômio capítulo 12, versículo 12, versículo 19. E no capítulo 14, versículo 27. E no capítulo 16, versículo 11. Foram os principais responsáveis pela catequese que deu origem ao livro do Deuteronômio, mostrando que havia conflito entre os levitas do santuário e os itinerantes. A lei em questão de que preve igualdade, direito para ambos os grupos. O versículo 9 do versículo 22, para terminar: todas as nações têm um Deologos que procura preservar e dirigir a história, a sociedade, de acordo com o interesse da classe dominante. Na antiguidade, essa função era exercida pelo adivinho, os trólogos e magos, que a autoridade consultavam para tomar decisões importantes. O povo do Pai Eterno, porém, deve pertencer exclusivamente a Yahvé, o Pai Eterno. Por isso terá pessoas como Moisés que orientarão para construir uma história, sociedade, de acordo com o projeto do Pai Eterno do Êxodo. Esse critério básico para distinguir entre o profeta e o ideólogos de uma sociedade contrária ao projeto de Yahvé. Esse foi o comentário do capítulo 18 da Bíblia Sagrada de São Pastoral Católica, o capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 8, do versículo 9 até o versículo 22, para terminar. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Yahvé, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito e para que nós também possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, do jeito que ele mandou nós obedecer. Boa noite para todos, fica todos na paz. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Até o próximo.